Olá, queridos, nós estamos dando início a mais um culto. Eu quero pedir algo para você nessa noite, que você convide os teus filhos, convide toda a tua família, se possível, aí na sua casa, para que a gente possa oferecer o nosso culto ao Senhor. Para a gente começar, queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está registrado no livro de Salmos, no capítulo 95, versículo 1 e versículo 2. O texto fala assim, ó: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Queridos, a Bíblia nos ensina como que nós devemos nos apresentar diante de Deus num momento como esse, diante do culto, diante desse momento de celebração, de estarmos na presença de Deus, ainda que virtualmente falando, mas juntos nós podemos oferecer esse culto ao Senhor. Quero orar contigo nessa hora. Feche teus olhos aí na sua casa. Pai querido, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, com salmos, com canções, com gratidão, Pai, porque todas as coisas necessárias que o ser humano precisa para a sua vida, o Senhor já fez por nós. Hoje é uma noite muito especial, é o dia que nós celebramos a Páscoa, Pai. Nós te agradecemos e te oferecemos o nosso culto pessoal, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, e te dê um culto abençoado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? É motivo de muita alegria estarmos aqui nesse dia tão especial, para que a gente possa falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Abra a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Nós vamos ler algo da parte de Deus para as nossas vidas, que vai nos abençoar coletivamente. Diz assim a palavra de Deus: deem e será dada a vocês, uma medida
calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Sabe, amados, quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, imaturo, a gente conta nos dias o momento de chegar o nosso aniversário, o dia das crianças, para a gente ganhar aquele presentinho. Porque quando a gente é imaturo, quando a gente é jovem, a gente entende que é muito bom ganhar algo. Mas à medida que nós vamos nos tornando adultos, que ficamos mais velhos e deveríamos amadurecer, nós deveríamos também entender como é bom poder dar. Dar tempo, dar recursos, dar talentos em prol daqueles que mais precisam. Jesus nos ensina através de Paulo que é muito melhor dar do que receber. A palavra de Deus também nos diz lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, é Paulo falando sobre isso. Ele diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, há mais felicidade em dar do que receber. O que nós temos encontrado pelo mundo e visto é que as pessoas acreditam que essa palavra é uma loucura. Elas não conseguem ter confiança plena em Deus a ponto de deixarem os seus recursos nas mãos de Deus. Então as pessoas pensam em ganhar cada vez mais, em reter cada vez mais, para que os seus celeiros transbordem através da força deles mesmos. Na verdade, o desafio que temos é o desafio de confiar em Deus e saber que Ele vai suprir as nossas necessidades. Seguindo a palavra de Deus, nós nos alegramos e deveríamos nos alegrar muito mais em dar algo a alguém do que quando recebemos algo. Isso porque essa bênção vem dos céus para conosco. E quando nós entendemos isso como um modo de se viver, nós evoluímos e fazemos isso com amor. E é esse amor que transforma a vida das pessoas. Você deve estar se pensando, mas isso não é fácil. Realmente, não é fácil exercitar. Não é fácil lidar com isso. Mas eu tenho certeza que se você começar a fazer, você vai cada dia mais se alegrar. E você vai cada dia mais se dispor a entregar aquilo que Deus tem te dado. Talvez seja o seu talento, talvez seja a sua força, a sua sabedoria. Mas nesta noite, o que nós queremos te pedir é que você venha doar um pouco dos seus recursos financeiros para que a comunidade continue subsistindo nesse momento de dificuldade. Deus levantou pessoas como você, como eu, como muitos ajudadores que a igreja tem, para que essa porta continue aberta. Aqui está aparecendo as nossas contas, para que você possa fazer o depósito, para que você possa se programar quanto a isso, mas eu quero te convidar a ser um doador generoso. Deus espera que possamos ser generosos com os recursos que Ele coloca em nossas mãos para que nós possamos administrar. Eu te convido nesse momento a fazer uma oração para que você possa estar em sintonia com a comunidade. Senhor Jesus, nós queremos abençoar nesse momento, através do Teu Santo Espírito, a vida de todos aqueles que estão preparando a sua oferta, o seu dízimo, através do depósito, da transferência bancária, Senhor. Estejam onde estiverem, estejam fazendo o que estejam fazendo, que o Senhor possa dar-lhes uma bênção, Senhor. E que de fato as medidas sejam cada vez maiores e que as bênçãos que o Senhor tem para todos nós sejam distribuídas de forma maravilhosa dentro das nossas vidas, dentro das nossas necessidades. Sabemos que há muitas pessoas dentro da nossa comunidade precisando de apoio, sabemos que há muitas pessoas ao redor da nossa comunidade precisando de ajuda, mas essa ajuda só chegará através da nossa igreja, se essa porta permanecer firme, subsistindo em Deus. Agradecemos em nome de Jesus. Boa noite. Olá, queridos, agora é o momento da palavra e hoje é um dia muito especial. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. O ato do amor do Deus Pai, queridos, entregando o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Estou feliz por poder compartilhar essa palavra com você que está na sua casa,
numa data tão especial como essa. Glórias a Deus. E o título do que eu quero falar nessa noite com você, querido, é: Jesus acalma a maior tempestade enfrentada pelo ser humano, a queda. Sobre isso que eu quero falar com você. A desobediência de Adão e Eva no Éden coloca a criação de Deus no olho da maior tempestade e mais poderosa, a mais violenta que eu e você poderíamos enfrentar: a separação da criação do seu Criador. Sem precedentes, essa é a maior tempestade que a humanidade enfrentou ou ainda enfrenta, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos lembrar, e hoje é uma data muito especial, que nós trazemos à memória a Páscoa, aquilo que Deus fez para resolver essa tempestade enfrentada pela criação dele. O amor de Deus por mim e por você, a decisão por esse amor, a decisão do Deus que ama, de entregar o seu próprio filho, queridos, para morrer numa cruz, para morrer no madeiro, mas com um projeto, com o propósito de no terceiro dia ele ressuscitar, para que os nossos pecados, eles fossem perdoados, meu irmão e minha irmã. Por isso eu estou feliz de poder compartilhar essa palavra com você. E para figurar um pouco do que eu estou falando, eu quero usar, queridos, um evento bíblico que está relatado, está registrado no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 até o 26. Esse texto relata a tempestade que os discípulos enfrentam no mar da Galileia. Quero falar um pouquinho com você sobre isso, para que a gente possa figurar, meu irmão e minha irmã, esse acontecimento e esse enfrentamento da tempestade que o ser humano enfrenta enquanto não reconhece a Páscoa na sua vida. O texto, ele fala assim, ó, versículo 23: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam completamente o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. É dessa maneira que os discípulos vão acordar Jesus. Eles estavam com medo da morte. Queridos, você imagina só comigo o tamanho do poder, o tamanho da violência dessa tempestade. Nós precisamos lembrar que alguns dos discípulos de Jesus que estavam presentes naquele barco eram experientes de mar. Alguns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, mas alguns tinham essa experiência no mar. Eu imagino que quando eles vão acordar Jesus com medo da morte, eu imagino, queridos, e quero aqui incentivar você, quero instigar você a pensar junto comigo, que eles devem ter tentado de tudo para tentar resolver antes de chamar Jesus. Imagino que alguns devem ter tirado o peso de dentro do barco. Imagino que aqueles mais experientes devem ter colocado o barco numa posição para tentar cruzar as ondas e tentar vencer aquela tempestade. Eu imagino que por conta da personalidade de cada discípulo, eu imagino, queridos, que cada um então enfrenta aquela tempestade, aquele medo de uma maneira diferente um do outro, porque os discípulos eram pessoas diferentes uma das outras, assim como nós também somos diferentes uns dos outros. Imagino então, junto com você, queridos, que eles devem ter enfrentado essa tempestade de maneira diferente, por conta de um ser diferente do outro. Mas eu quero pensar junto com você aqui nessa palavra, porque apesar deles serem diferentes, chegou um momento que o texto relata para nós que eles precisaram chegar num acordo. Quando eles vão acordar Jesus, eu imagino que diante de todas as tentativas que eles fizeram,
Imagino que eles chegaram na conclusão: bom, eu sou experiente, você é experiente, e nós tentamos de tudo, mas não conseguimos resolver o poderio dessa tempestade, a violência dessa tempestade, nós não conseguimos resolver. Precisamos de Jesus. Imagino, queridos, que juntos eles chegaram num acordo. Nós precisamos que Jesus venha nos salvar. Nós precisamos que Jesus acalme essa tempestade. E como nós conhecemos no texto, como o texto relata para nós, queridos, e isso nos deixa muito feliz, nos deixa muito alegre, porque quando a gente fala de Jesus, fala do nosso Salvador. O texto bíblico fala que quando Jesus levanta do seu cômodo, ele levanta a voz, levanta o braço, e naquele mesmo momento, toda aquela tempestade, todo aquele poderio, queridos, toda aquela violência, todas aquelas ondas, Jesus, no som da sua voz, ele acalma a tempestade e acalma os ventos. Isso é maravilhoso, porque que autoridade que tem esse homem, que até o mar, que até os ventos obedecem, queridos. Então, eu quero usar como figura para a gente entender que essa tempestade que nós estamos falando, ela representa, queridos, a tempestade que nós estamos falando representa a mais terrível tempestade que o ser humano poderia enfrentar. Os discípulos literalmente enfrentam uma tempestade física, mas eu e você que está na sua casa, nós já enfrentamos a pior das tempestades, a mais violenta, aquela sem precedentes, a tempestade do afastamento de Deus. Adão e Eva, quando eles caem, eles afastam toda a criação do Deus Altíssimo, tiram a criação, queridos, da comunhão com Deus, tiram, nos afastam. Essa é a grande tempestade que nós enfrentamos, e eu quis figurar com a tempestade que os discípulos enfrentam. Por quê, queridos? Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. A Páscoa, ela quer dizer que Ele vive, queridos. Jesus vive para sempre. Eu e você que aceitamos Jesus, nós já ouvimos aqui no nosso ouvido, no nosso coração, Jesus acalmando a tempestade do nosso interior. Mesmo, queridos, que nós tenhamos uma personalidade diferente, mesmo que a nossa criação tenha sido diferente, como a criação dos discípulos quando enfrentaram. Eu imagino que você tenha enfrentado a tempestade da queda, do pecado, de maneira diferente, da maneira diferente de como eu enfrentei. Porque a tua personalidade, o seu jeito de ser, a sua realidade de vida é diferente da minha, ou foi diferente da minha. Mas chegou um momento, e aqui eu quero chamar a sua atenção, você que está na sua casa, e eu fico feliz por isso, porque chegou um momento, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos acordar Jesus, nós precisamos buscar por Jesus. Chegou um momento que eu precisei clamar por Jesus, eu precisei falar: Jesus, eu não consigo acalmar, eu não consigo atravessar a tempestade que eu estou vivendo, eu não consigo sair da queda sozinho, eu não consigo sair do pecado sozinho, eu não consigo sair da condenação sozinho, e eu precisei, chegou um momento da minha vida, na minha experiência de conversão, eu precisei clamar por Jesus, queridos, e eu quero aqui trazer à memória o dia que eu precisei fazer isso. Eu precisei clamar por Jesus, e Jesus ouviu a minha voz, e hoje eu estou aqui, porque Jesus acalmou a tempestade, primeiramente dentro de mim, primeiramente a condenação a qual eu estava exposto, primeiramente as práticas de vida que eu tinha. Jesus acalmou o meu interior, falou comigo, Jesus acalmou a pior tempestade, o meu afastamento de Deus. E isso é maravilhoso, queridos, porque o que nós estamos comemorando hoje é a Páscoa. O que nós estamos comemorando hoje
é exatamente o que Jesus fez por toda a humanidade. Para todo aquele que crê em Jesus, Jesus acalma a tempestade do teu coração. Jesus acalma a tempestade do medo, queridos, da acusação do pecado. E nós estamos comemorando porque Jesus acalmou a maior tempestade, que foi a queda. E nós comemoramos isso. E quando eu uso como figura de linguagem, o que isso significa? Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos trouxe de volta a comunhão com o Deus Altíssimo. Como Adão e Eva, no final do dia, Deus ia ter comunhão com eles. A Bíblia fala que no final da tarde de todos os dias, Deus estava presente para ter comunhão. Queridos, Adão e Eva caem e colocam nós todos nessa queda. Jesus nos traz de volta. Mas Jesus nos traz de volta a comunhão com Deus. Agora eu e você podemos voltar novamente à presença de Deus pelo ato, pela entrega de amor de Jesus. E isso é maravilhoso. A Páscoa, queridos, representa a grande libertação do povo. Eu não sei como é que fica o teu coração na tua casa aí, mas o meu fica muito feliz. A minha vida se alegra, se enche de alegria, porque a Páscoa é a grande libertação do Jean, a Páscoa é a grande libertação do Charles, a Páscoa é a grande libertação de todo aquele que crê em Jesus. A Páscoa é o grande livramento do Deus para com o seu povo, através de Jesus Cristo. Por isso nós celebramos. Por isso no dia de hoje nós ficamos felizes. Por isso, queridos, no dia de hoje nós ficamos muito mais felizes, porque nós não vamos ganhar um chocolate. Não é esse o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é Jesus libertando o povo. O sentido da Páscoa é Jesus nos colocando mais uma vez diante de Deus, diante do Pai, diante da comunhão com o Deus Altíssimo. Mas eu quero falar com você, ainda meu irmão e minha irmã que está na sua casa, porque nós estamos atravessando aí uma tempestade agora, que é o vírus. Estamos atravessando esse período, o planeta está atravessando o vírus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, antes de encerrar aqui o meu sermão, a minha palavra. Querido, eu quero lembrar você, quero que no teu coração, o teu coração se encha de esperança. Quero lembrar você que pior do que essa tempestade que nós estamos vivendo, essa tempestade gerada por conta do microvírus, aonde praticamente o planeta teve que se dobrar diante dessa situação. Eu quero lembrar você que antes de você se dobrar, querido, para essa tempestade, você já se dobrou diante de Jesus. Tenha fé, confie no Senhor. A pior das tempestades, Jesus já acalmou para o teu coração e para a tua vida, que era o teu afastamento de Jesus. Se você ainda não confessou Jesus, talvez você não me conheça, talvez você está ouvindo essa pregação agora, eu sou o pastor Jean, talvez você não me conheça, querido, mas eu quero incentivar você, nessa noite, nesse momento que você está vendo essa pregação, quero incentivar você a entregar teu coração para Jesus. Talvez você está atravessando aí uma grande tempestade, mas eu quero incentivar você, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz a palavra de Deus. E para a gente encerrar, nós temos um momento muito especial agora, nós temos a ceia, queridos. Hoje é Páscoa e nós queremos, através dos elementos da ceia, que aqui estão o pão e o suco da uva, nós queremos que o Senhor renove a nossa fé. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, eu quero pedir para o Senhor, juntamente com você, que o Senhor renove a minha fé e a tua fé, queridos, olhando para os elementos e se rendendo a eles em nome de Jesus. Quero convidar então você a participar da ceia comigo.
Queridos, agora nós vamos participar da ceia juntos. Aqui está em cima da mesa os elementos da ceia que representam a morte e a ressurreição de Jesus, representam a Páscoa para nós. E eu quero ler um texto com você da palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 19 e versículo 20. O texto fala assim: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus, o nosso Salvador, tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Queridos, Jesus acalmou a tempestade quando morreu e ressuscitou naquela cruz. Diante de nós estão os elementos da ceia. E eu quero convidar você agora a se preparar na sua casa. Mas antes de participar, queridos, eu queria pedir para você refletir, para você observar como é que está teu coração, como é que está a tua vida. Esses elementos, eles representam o poder de Deus, a graça de Jesus derramada sobre mim e sobre você. Essa graça pode alcançar a tua casa, pode renovar a sua fé nessa noite. Assim como ela vem fazendo isso por séculos e séculos, vem renovando a vida do cristão, vem acalmando a tempestade do coração e da vida de muitas pessoas. Pela fé, como pastor, eu falo para você nessa noite: participe da ceia com fé. Nós precisamos, a partir de agora, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, a refletir como é que está o nosso coração com relação ao autor e consumador da nossa fé. E eu quero que você convide agora a sua família, queridos, para a gente participar da ceia. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você por essa palavra que eu acabei de pregar, falando que Jesus acalmou a pior tempestade do ser humano. Eu ouvi a voz dele. Você, eu creio que tem ouvido a voz do Senhor. E você não está mais separado de Deus. Você não está mais separado da comunhão com Deus. Agora você vive junto com o Senhor. Agora, queridos, Jesus vive. Ele vive como diz a palavra. Ele reina como diz a palavra. E nós celebramos a Páscoa, ainda que de maneira virtual. Mas eu me alegro, eu celebro esse grande marco da humanidade, essa grande marca que alcançou a mim e a você. Eu quero orar com você nesse momento, você que está na sua casa, quero convidar você, querido, feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a certeza, Pai, foi nos revelado para o nosso coração, para o nosso entendimento, que Jesus vive, Pai, e reina para sempre, Senhor. Nada pode mudar o que Jesus fez pela humanidade, pela criação, Pai. Jesus ressuscitou no terceiro dia, o túmulo está vazio, Senhor. E nós oramos como igreja te agradecendo por esse ato de amor, entregando o seu Filho por cada um de nós naquela cruz. Diante de nós, Pai, estão os elementos que o Senhor nos ordena a trazer à memória, Senhor, sempre que possível, Pai, a ceia do Senhor, que nos faz lembrar do que Tu fizestes por nós, Pai. Eu agora apresento para Ti, Senhor, o pão e o suco da uva. O pão que representa o corpo e o suco da uva que representa o sangue derramado de Jesus, do Cristo inocente por cada um de nós, Pai. Eu oro, Pai, e peço a Ti, santo e maravilhoso Deus, que todos aqueles que vão participar da ceia nesse momento, Pai, que todo o princípio, todo o valor, todo o poder, Pai, que está estabelecido nessa ação de morte e ressurreição por cada um de nós, possa ser recebido agora nas casas dos irmãos, na vida dos irmãos, na família dos irmãos, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e te agradeço. Comei e bebei em nome de Jesus.
Graças a Deus, queridos. Eu louvo a Deus por mais esse culto. Louvo a Deus, queridos, porque nós tivemos o privilégio de estarmos juntos, ainda que conectado por uma rede de internet. Mas a igreja, ela está viva. Ela continua avançando para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo ainda maravilhoso aí, que Deus possa abençoar a tua casa, a sua família, e no próximo domingo nós estamos juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijão no coração. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.